Meus amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Um prazer novamente estar com vocês. Dessa vez faremos aí menção da lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical, né? A revista que nós estamos trabalhando nesse trimestre, a Viva a Tua Obra. E o tema dessa lição, que será aplicada no dia 5 de março, é o avivamento na vida pessoal. Nós trabalhamos, né, com outras temáticas ao decorrer do trimestre. Falamos do avivamento sobre a vida de alguns personagens bíblicos. Nas últimas 2 aulas tratamos sobre avivamento no mundo e também no Brasil. E aqui a dimensão ela é tratada no sentido pessoal. A gente fala desse avivamento na vida pessoal. Amém? Nós temos um texto áureo que está embasado no Salmo de número 63, versículos 3 e 4, que diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Amém? Quero desde já agradecer a oportunidade concedida mais uma vez, agradecer a Superintendência da Escola Bíblica Dominical, agradecer ao Departamento de Ensino e também ao nosso pastor-presidente e todo o Ministério pela confiança no nosso serviço. Amém? Bom, temos então aí uma leitura diária, acredito que você já tenha acompanhado aí o decorrer da semana, acredito que não seja necessário fazer menção, e nem mesmo a leitura bíblica, porque o texto da leitura bíblica também é o texto áureo, né? Só mais alguns acréscimos de versículos aí, mas nós vamos fazer menção desses versículos no decorrer da lição, tá ok? Acho importante destacar de antemão como um texto de Salmos parece ser um pouco paradoxo ou complexo. Por que ele utiliza-se de um texto de Salmos para falar de avivamento? Por que não se utilizar do texto, de repente, de Atos 2, né, ou do avivamento em Samaria, em Atos também, o avivamento em Éfeso? Por que não se utilizar? Nós já utilizamos desses textos também no decorrer das lições até aqui, mas a ideia aqui é de falar também desse avivamento na vida do salmista. Então aqui há uma entrega, realmente uma inclinação, um fervor espiritual muito grande dentro desse texto aqui. O contexto deste texto aqui, tá? Esse salmo, ele é considerado como salmo de Davi, né? Ele é atribuído a Davi, a sua composição, e ele ocorre dentro de um processo de fuga de Davi, né? Dentro das fugas que ele acabou efetuando de Saul, e nessas fugas ele acabou indo parar no deserto. Você pode ler lá em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15 a 17, você vai encontrar, na verdade, capítulo 22 e 23. 1 Samuel, capítulos 22 e 23, vai falar dessas fugas que ele teve de sair de Saul. Então, no decorrer dessas fugas, é bem provável que ele tenha discorrido esse texto embasado nesse processo que ele passou, tá ok? Ainda assim, mesmo diante dessa diversidade, a maneira como o salmista apresenta para nós esse texto é realmente muito emblemática, tendo em vista, né, o fato de ele estar no deserto, em processo de fuga, mas ainda assim ter um ardor, ter um fervor, uma inclinação profunda espiritual. Ali realmente é de uma grande valia, de uma grande lição para as nossas vidas espirituais, tá bom? Vamos então à introdução. A introdução apresenta para nós um avivamento que vai além do templo, um avivamento que vai além da igreja, um avivamento que transpõe as barreiras da igreja, as portas da igreja, na verdade, não barreiras, as portas, as paredes da igreja. É um avivamento que não fica limitado ao templo nem ao culto, mas o avivamento na nossa vida como um todo, né? Todas as áreas, todas as esferas da nossa vida. E ele vai destacar aqui o casamento, a vida familiar, a escola ou faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, toda a nossa área de atividade, principalmente na proclamação do Evangelho. Então, o avivamento ele precisa se estender ao ambiente religioso e ele fazer-se presente em todas as áreas da nossa vida, basicamente, que nós vamos trabalhar aí concernente a esse fervor espiritual. Amém?
O primeiro tópico dessa lição é o avivamento na vida do salmista. São 3 pontos que ele vai tratar: uma busca sincera, contemplando e bendizendo ao Senhor, e Deus é o nosso auxílio. Todos esses 3 pontos aqui estão embasados naturalmente na temática do primeiro tópico, que é esse avivamento na vida do salmista especificamente. E aí ele inicia falando o seguinte: uma busca sincera, o primeiro ponto, né? Uma busca sincera. Quando a gente lê o Salmo 23, o primeiro versículo vai dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Essa aplicação de madrugada, que é muito utilizada principalmente por nós assembleanos, pentecostais, no sentido de uma busca, de uma oração, de um clamor pelas madrugadas, não que isso esteja errado, mas você percebe na versão NVT, por exemplo, que não aplica o termo de madrugada, mas ele aplica de todo o coração, ou seja, a ideia que a gente precisa aqui é compreender que é uma busca em todo o tempo, e essa busca é sincera, é de coração. Então, nós já aprendemos aqui, e ainda mais compreendendo o que é o salmista, a importância dessa sinceridade na vida do crente, na vida do cristão, principalmente de um cristão avivado. É bem verdade que no Salmo de número 51, embora seja um salmo de penitência, né, Davi ele acaba pecando ali, nós sabemos da história, mas é no Salmo 51 que temos o texto emblemático, que a gente usa muito, exatamente que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não rejeita um espírito contrito. Então a gente percebe que a sinceridade, ela faz parte da vida cristã e é importante para poder nós mantermos um bom relacionamento. E um crente avivado, principalmente um crente avivado, e é o salmista aqui no caso, dentro desse avivamento que é vida pessoal, ele tem esse relacionamento de sinceridade para com Deus, tá? Não há métodos, não há máscaras aqui no relacionamento de uma pessoa avivada, não há máscaras no relacionamento do salmista para com Deus, ele é absolutamente sincero, tá? E aí outro ponto interessante é a afirmativa do seguinte, que Tu és o meu Deus, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus. Esse reconhecimento exatamente exprime uma confiança por parte do salmista na pessoa de Deus, esse bom relacionamento que eles constroem. Um outro ponto dentro ainda desse contexto, dessa busca sincera, é a expressão que ele apresenta aqui, referente que a minha alma tem sede. Literalmente, uma alma não tem sede. Quem tem sede é o corpo físico tem sede. Mas o que ele quer trazer para nós, exatamente como o corpo ele necessita da água para a sua existência, assim também a sua alma ela necessita de Deus para a sua existência. A vida como um todo do salmista ela necessita de Deus para a sua existência. Então ele demonstra que a alma dele ela anseia por Deus, ela deseja a presença de Deus, ela clama pela presença de Deus, assim como o nosso corpo físico necessita, ou clama, ou precisa da presença da água. Não o suficiente, ele vai fazer uma afirmativa que o corpo, que a carne dele expressa, olha só, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. A minha carne te deseja. É normal, nós fazemos uma aplicação sempre no sentido de uma guerra entre o espírito e a carne, não é mesmo, né? Esse conflito, a carne se inclina para as coisas do mundo, o espírito para as coisas de Deus e tudo mais. E aqui a gente percebe o salmista falando não só que a alma dele deseja o Senhor, que a alma dele tem sede do Senhor, mas que a carne dele, ela também deseja a presença de Deus. Isso aqui é fantástico, precisa ser utilizado em sala de aula e abordado. Por quê? Porque a própria carne, a própria estrutura do salmista, ela exprime esse desejo, ou seja, ele deseja Deus por completo, de corpo, de alma e de espírito. Amém? E aí, por fim, ele vai, é exatamente a convicção que é aplicada por ele, de que Deus é o seu Deus, né? Ele é o seu Senhor, Tu és o meu Deus. Amém? Vamos lá, segundo ponto. O segundo ponto fala sobre essa contemplação, né? E a forma como ele bendiz ao Senhor. O texto vai expressar aqui que o salmista tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar essa glória no santuário. É claro que essa glória vista no santuário era uma glória que não era manifesta diariamente, mas sim de tempos em tempos,
né, diante das manifestações, das ofertas que eram apresentadas, né, do período que o povo ia ao templo se apresentar e ali via-se a glória, mas nós não devemos olhar aqui apenas nesse sentido, de ser apenas um desejo por uma presença, ou ver essa glória, ou ter o contato com a glória esporadicamente, mas sim um desejo de ter contato com essa glória diariamente, né, continuamente e de maneira sólida, né? Se a gente contextualizar ou fazer uma aplicação diante de uma análise do nosso contexto religioso, nós percebemos que há pessoas que elas querem apenas buscar Deus em determinadas ocasiões. Elas acreditam que a glória de Deus ela está em eventos, em cultos específicos, quando na verdade não. Na verdade, nós podemos e devemos desejar Deus constantemente, e Ele vai expressar essa gratidão, esse louvor a Deus por conta da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, da sua benignidade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais percebemos o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto nós precisamos dEle e reconhecemos a obra maravilhosa dEle realizada através de Cristo. É claro que dentro do contexto do salmista Cristo ainda não havia sido manifesto, mas o reconhecimento da bondade de Deus, do amor de Deus para com a vida dele, e nós temos esse conhecimento daquilo que Cristo fez por nós, tá bom? Aí vai afirmar assim o autor aqui, ó. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma e contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus, ou seja, mesmo num contexto completamente oposto à presença de Deus, isso não impede com que nós venhamos a contemplar, bendizer e enaltecer o Senhor. E aí você avalia o contexto do salmista de perseguição, você percebe que mesmo sendo perseguido injustamente, mesmo estando no deserto, ele continua conhecendo, reconhecendo, adorando e bendizendo o Senhor por aquilo que Ele é, nos trazendo uma verdade espiritual profunda. Ok? E aí vai afirmar que somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Então somente um crente avivado consegue perceber, mesmo no meio das aflições, a presença de Deus e glorificar Ele e bendizer o seu nome. E por fim ele vai falar sobre o auxílio aqui, uma confiança, né? Nada é tão consolador, o autor diz, para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza, né? Do socorro bem presente na hora da angústia, né? Quando a gente observa isso aqui, quando a gente lê isso aqui, o que a gente entende? Quanto mais o relacionamento entre Deus e o homem, Deus e o cristão, ele é intenso, mais essa confiança tende a aumentar. Isso não serve apenas no âmbito religioso, tá? No âmbito espiritual, você pode fazer uma aplicação em outras áreas, na área conjugal, por exemplo, familiar, na área profissional, no ciclo de amigos. Quanto mais você se relaciona, mais você conhece, e aí aquela pessoa, ela te passa confiança ou não, mas aí a tendência, quanto mais você conhece, e aí você entende, sabe quem você está se relacionando, que essa confiança ela vem a aumentar. Isso é exatamente essa segurança do salmista em Deus. A constância no relacionamento com Deus o fazia saber, confiar, ter a certeza de que Deus era o seu refúgio, era o seu auxílio. Então, um crente avivado, ele tem essa bênção da segurança divina. Eu me recordo de um texto de Atos 27, quando Paulo está numa embarcação indo para Roma, né? E aí dentro daquele processo, daquela viagem, uma viagem muito turbulenta, Deus fala com ele que o barco iria a pique, iria ser destruído, mas que ninguém iria morrer. Paulo vai expressar isso para as pessoas que estão dentro do barco. Os tripulantes ficam loucos, né? Ensandecidos, porque como assim o barco vai se quebrar? Então eles ficam muito preocupados. Paulo vai orientar eles a não ficarem preocupados. Antes vai orientar eles a comer, olha, como alguma coisa, senão vocês não vão resistir quando essa circunstância vier sobre nós. Paulo orienta eles a comer, eles se assentam, Paulo pega o pão, levanta, dá graças pelo pão, agradece pelo pão no meio do mar, no meio de um processo difícil, sabendo que o barco vai se quebrar, mas dando graças, acreditando, confiando na palavra de Deus, e acontece exatamente da maneira como Deus lhe falou, lhe informou referente à destruição daquele barco no alto mar. E aí mostra a confiança do apóstolo, né? Só um crente avivado consegue compreender e desfrutar dessa confiança. Segundo tópico, o avivamento espiritual do crente. O avivamento espiritual do crente, ele vai trabalhar com 3 pontos: reservando uma agenda de piedade,
a prática da oração e a leitura devocional, ok? Nessa reserva nessa agenda de piedade, a proposta do autor aqui é exatamente nos apresentar como é importante nós separarmos um tempo para meditação, um tempo para dedicação à palavra, um tempo realmente para nós cultivarmos uma vida devocional. Essa palavra cultivar, ela pode ser muito bem explorada, até porque nós entendemos o que é cultivar dentro do seu contexto aí de natureza, né? De plantio, colheita, de plantação. Nós sabemos que é cultivar uma árvore, o cuidado, o zelo, né? A constância, a observância contínua de sempre estar regando, né? Adubando, preparando, colocando recipientes adequados. Aí você pode, de repente, trazer alguma experiência pessoal sua, que você teve com alguma planta, de repente, né? Que de repente você não cuidou bem, não sabendo administrar e aquilo trouxe dano, de repente alguma experiência, ou compartilhar isso com os alunos, né? Alguém tem alguma experiência de algo que não cultivou bem, acabou perdendo, acabou perecendo, e a partir disso abre-se a oportunidade exatamente de nós falarmos sobre esse cultivo da vida devocional, da vida espiritual. E aí como é que funciona esse cultivo? Ele vai falar exatamente sobre isso, né? Que o cultivar é você estreitar o teu relacionamento. Aí fala da prática da oração, exatamente o segundo ponto. Aí vai trazer 3 personagens: Daniel, o próprio salmista Davi, que também vivia em constante oração, orava cerca de 3 vezes ao dia. Daniel também orava cerca de 3 vezes ao dia, e vai usar a pessoa de Jesus. E dentro da pessoa de Jesus, principalmente, você pode fazer uma abordagem dentro dos evangelhos de quando Jesus ele orava antes de tomar decisões. Antes de escolher os discípulos, Jesus subiu ao monte para orar, e depois ele vai e começa a escolher os discípulos, né? Quando ele estava passando por momentos, né, de tensão ali, por exemplo, no Getsemane, antes do processo de ser preso e depois da sua crucificação, você percebe a dificuldade que é aquele momento, como ele sente na carne, mas ele está orando, buscando ao Senhor, né? Então, essa constância, ou seja, quem tem uma vida avivada, de intimidade, proximidade, uma vida devocional, que cultiva uma vida devocional, sempre busca orientação para tomar de decisão. Aí você pode usar o texto de Neemias, por exemplo, né? O rei pergunta para ele: o que você quer? Ele vai lá e ora ao Senhor antes de ele fazer uma escolha, né? De tomar uma decisão. Então, é importante nós destacarmos esse ponto. E, por fim, ele vai falar sobre que o crente avivado precisa ter uma vida de leitura da palavra, tá? Ele coloca aqui, o crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Então, nós devemos sempre aproveitar as oportunidades que nós temos para estar lendo a Bíblia Sagrada. Seja um texto, seja um versículo, seja um momento em que você pode, de repente, mexer no celular, no aplicativo, você pegar aquela leitura diária ali que oferece, um devocional. Mas é importante nós separarmos também tempo para meditação, para esse devocional, para nós nos alimentarmos com calma, nos atentarmos ao texto, aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele pode nos ensinar. Então nós precisamos saber administrar bem. E isso é uma vida de cultivo, isso é um cultivo devocional, isso é cultivar a espiritualidade. Um crente espiritual, ele precisa viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum, uma vida de busca, né? É preciso para que possamos ter uma vida realmente constantemente avivada. Tá? A perda dessas ações de oração, leitura, é realmente a certeza de um fracasso espiritual, a certeza de um encerramento de um avivamento que possamos estar vivendo se a gente decide parar de orar, decide parar de ler a Bíblia. A tendência é que a gente acabe perdendo esse fervor espiritual. Amém? Vamos então agora ao terceiro tópico, tá bom? Terceiro tópico que nós vamos falar nesse momento. Vamos lá, terceiro tópico, tá? Vai falar sobre a vida pessoal, a vida com o cônjuge, a vida com os filhos e os efeitos do avivamento na vida pessoal, ok? Então ele vai trazer para nós o seguinte, comentarista: o avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo na doutrina e na perseverança a respeito do que se tem aprendido, trazendo aí o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E aí ele vai falar sobre essa questão no aspecto conjugal, que são relevantes para a vida pessoal. Ele vai dizer, em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade,
prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Li porque é um texto mais curto, mais tranquilo para a gente poder fazer uma abordagem aqui, lê-lo realmente se fez importante. Tá? Então o que a gente entende aqui? Que a vida pessoal ela precisa ser bem administrada em todas as áreas. Um crente avivado é um crente equilibrado. Um crente avivado não é um crente de excessos. Não é nem o excesso do monte, nem o excesso da igreja em si mesmo, não é nem o excesso do jejum, nada disso. É tudo de maneira equilibrada. Porque existem aqueles que têm o excesso espiritual e o abandono da vida pessoal, né? Cuida muito da vida espiritual, mas a vida pessoal dele é uma bagunça. Ou aquele que entende-se como espiritual e diz que é muito racional, equilibrado, e ele só busca no sentido pessoal e a espiritualidade dele fica frágil, né? Rasa. Então, aqui nós percebemos que o avivamento ele também está intrínseco no sentido de como nós falamos com as pessoas, como nós tratamos as pessoas. E isso é muito pouco falado. Precisa ser abordado. Porque o meu temperamento é assim. Porque o meu comportamento é assim. Porque eu sou isso, eu sou fleumático, eu tenho um temperamento forte. Na minha família as pessoas são assim, eu sou nordestino, eu sou isso. Não. O Espírito Santo, quando o crente ele vive uma vida de avivamento, naturalmente ele tem um bom relacionamento e ele sabe falar e tratar as pessoas. Ok? Então uma vida espiritual, uma vida avivada é uma vida de equilíbrio, saber lidar, saber conversar, saber tratar as pessoas, agir com integridade, né? Agir com cuidado, tendo preocupação na maneira como vai agir, né? Você pode observar, por exemplo, aí textos que Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, falando sobre se você se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma, né? Um crente avivado, ele sabe administrar isso muito bem, ele sabe negar a si mesmo para o bem espiritual do próximo. Então são temáticas que a gente pode abordar, que realmente abrem um leque de opções e certamente geram comentários por parte dos alunos. Isso é interessante, isso é fundamental para um bom diálogo ali na sala de aula ali com os alunos. É interessante, né? Aquilo que você acha que você pode fazer, mas aquilo vai trazer um prejuízo para o teu irmão no sentido espiritual, ele pode vir a pecar por conta disso, o teu relacionamento com ele pode ser impactado por conta disso, a igreja pode ser impactada. Então aquilo ali para um crente avivado, ele sabe administrar bem, né? Um crente que está pronto a renunciar, pronto a abrir mão. Me prova isso, Jesus era avivado, Jesus era um homem avivado, ele abriu mão das suas vontades para poder viver a vontade do Pai, né? Um homem conduzido pelo Espírito Santo. Então isso é importante nós destacarmos, tá? Ser um crente avivado não é só pular, rodar, falar em línguas estranhas, passa também pela maneira de tratar, pela maneira de agir, pelo cuidado também com a saúde física e emocional. Também pouquíssimo falado, mas ele traz essa questão aqui embasado no texto do capítulo de 3 João, capítulo 1, versículo 2, que fala sobre esse cuidado com a vida emocional. Tá? A vida com o cônjuge também é fundamental. Ele vai abordar que uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequências básicas o amor e a submissão. Falei sobre submissão agora referente à vida pessoal e agora também na vida conjugal. Isso é importante, fundamental. Tratamento amoroso. Um crente avivado não é só um bom obreiro, né? Tem função eclesiástica, ele é um bom obreiro, mas é um péssimo marido. Ela é uma boa diaconisa, mas uma péssima mulher. A vida cristã avivada é uma vida de equilíbrio. Fervor espiritual, intensidade, mas equilíbrio em todas as áreas e aqui no tratamento conjugal, ou seja, demonstração de carinho e afeto. Ele vai dando as referências, uma comunicação eficiente, atenta, portanto uma vida de bênçãos no lar e consequentemente, como lemos em Efésios 5:6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, saber tratar o cônjuge também é um reflexo de uma vida avivada. Isso aqui é fundamental, vai entrar dentro de um contexto familiar. Tenho certeza que vocês serão conduzidos aí por Deus para poder de repente abordar algumas temáticas importantes para o bom desenvolvimento da aula, ok? Terceiro ponto aí, a vida com os filhos. Um crente avivado
Dar atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã, avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. Mesma coisa, afetos, cuidados espirituais, hábito do culto doméstico, relacionamento cristão com os filhos, disciplina dos filhos. Realmente é uma abordagem muito, muito abrangente, muito importante, tá? Daqui para poder se trabalhar com profundidade. Quando se fala dessa questão realmente familiar, conjugal, tratamento com os filhos, a gente percebe exatamente a dimensão de um avivamento, entendeu? Às vezes o culto foi uma bênção, o culto avivado, nossa, foi um grande avivamento na igreja, foi um grande avivamento, uma semana, festividade, uma bênção, Deus falou. Só que qual o resultado disso? Não apenas dentro da igreja, qual o resultado disso dentro do teu lar? Qual o resultado dentro da tua família? Qual o resultado no teu ambiente de trabalho? Todas as ações, todas as manifestações de Deus sobre a vida do cristão capacita ele para executar determinadas responsabilidades ou funções. Só que a gente não pode entender essas responsabilidades, essa capacitação apenas no seu sentido ministerial, no seu sentido espiritual. Por exemplo, o Espírito Santo capacitou em Atos 2, desceu lá o Espírito Santo em Atos 2, e aí eles saem, começam a pregar, um grande avivamento ali, uma bênção. Aquilo tem impacto direto na sociedade e também nas famílias, tá? Também nas famílias. E aí você vai ver como é que a sociedade passa a se tratar, como é que a comunidade, não a sociedade, a comunidade, aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, se arrependem dos seus pecados, eles vão perguntar: que faremos, pois, irmãos? O que nós precisamos fazer? Arrepender dos seus pecados. Se arrepende do pecado, o que você vai ver? Um reflexo na maneira de conversar, de tratar. Aí eles tinham tudo em comum, ninguém se achava melhor do que ninguém, repartiam os pães, faziam as refeições juntos, vendiam suas propriedades. Isso é resultado de um bom relacionamento entre a comunidade. Então não é só no sentido, mais uma vez afirmando, porque é importante tratar isso, porque a gente assembleano, principalmente pentecostal, centraliza muito no espiritual, né? Espiritual, tratamento, relacionamento, bons relacionamentos em comunidade, né? Às vezes nós nos comportamos igual a igreja de Corinto. Somos uma igreja com muitos dons, mas o relacionamento interpessoal era péssimo. Tanto que quando eles se ajuntam para a Santa Ceia, se ajuntam para pior e não para melhor. Então nós precisamos entender que uma vida avivada vai além da dimensão espiritual, no seu sentido de igreja, no seu sentido religioso, no seu sentido de templo, de ministério. Vai principalmente para a questão relacional, para a questão de comunidade, nós comungarmos, sabermos nos tratar. Quando Jesus morre na cruz, ele restaura o bom relacionamento entre a humanidade e ele, mas entre nós. O próprio avivamento da Rua Azusa, que nós falamos nas lições anteriores, o avivamento, qual foi o reflexo? Havia uma separação muito grande, esqueci agora o termo, a palavra que se usa para essa divisão, né? entre negros e brancos, dentro daquele contexto, e esse preconceito racial que existia, tem outro termo, infelizmente não me recordo agora, mas essa indiferença, né, esse tratamento indiferente, esse tratamento diferente, esse tratamento realmente de preconceito, de desprezo, esse sectarismo que existia dentro daquele contexto, essa era a palavra. Quando há um avivamento ali na igreja da Rua Azusa, o que acontece? Negros e brancos começam a se abraçar, chorar, adorar a Deus juntos, ou seja, quebra com aquele racismo que havia na época, quebra com aquela divisão que havia na época. Isso é o que o Evangelho propõe, isso é o que o avivamento propõe na vida do cristão. Então nós precisamos ter esse cuidado no tratamento com o nosso cônjuge, bom relacionamento com os filhos, tá? E também um relacionamento entre irmãos na igreja e entre irmãos também fora da igreja. Não pode ser algo aparente. Dentro da igreja a gente é irmão, saiu da igreja, acabou cada um por si só. Não é bem assim. E por fim ele vai falar os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Aí vai falar sobre Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. O crente avivado não teme a morte. E finalmente o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver a Deus,
pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então está falando aí sobre essa questão da alegria, sobre ser ousado, né? Ser realmente ali firme no seu posicionamento cristão. Um crente avivado não é um crente meia boca, não é um crente mole, né? Ah, hoje é crente, amanhã não é mais. Não é um crente inconsistente. Um crente avivado é um crente consistente. Firmeza e constância, firmeza e constância. Esse é o reflexo de um crente avivado, né? Mesmo diante das circunstâncias adversas, alegre. Mais uma vez, trazendo o salmista, estava sendo perseguido injustamente, no meio do deserto, passando processo, mas desejando o Senhor, querendo o Senhor, amando o Senhor, buscando o Senhor, louvando ao Senhor. Então nós precisamos estar bem, independente das circunstâncias. Podemos estar tristes, mas não somos infelizes. Podemos estar cansados, mas não somos derrotados. Precisamos sempre ter essa noção, aonde nós estamos sustentados. Amém? E aí, buscar viver uma vida de santificação. O crente avivado é um crente que vive uma vida de santificação. E por fim, a conclusão aí nós temos nos Salmos, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Então aqui mais uma vez a ideia de continuidade sendo aplicada, né, de constância sendo aplicada. Nós precisamos, um crente avivado é um crente constante, não é um crente oscilante. Então nós precisamos manter esse relacionamento, manter essa busca, manter essa devoção, manter uma sinceridade, né, manter uma adoração mesmo em tempos de dificuldade. Precisamos ter essa consciência de manter bons relacionamentos. Quando nós temos essa constância, é exatamente a expressão de um crente avivado. O crente avivado não é desequilibrado. Um crente avivado não é inconstante. Antes, é um crente firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Espero que esse conteúdo os ajude no desenvolvimento das vossas aulas. E até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Um grande abraço do seu amigo presbítero Davi Lima dos Santos.